Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Raquel, de Biologia, tá? Espero que estejam todos bem e, assim, estarei passando agora aqui esta atividade para vocês, que vai se tratar mais de uma correção daquelas atividades que forem encaminhadas por e-mail, tá? E depois vou estar entrando aí ao vivo na live e a gente vai tirando alguma dúvida caso alguém tenha. Vamos retomando um pouquinho o que já foi visto. O que não foi, a gente faz um bate-papo, né? Rapidinho aí, referente à matéria, que pelo que a gente viu, que a gente pode ver, não foi nada tão complicado, porque é tudo que acontece no nosso dia a dia, né? Então, vamos lá. O que eu peço primeiro para vocês é que, assim, só relembrando, o material de vocês já estão disponíveis no colégio, as apostilas já estão disponíveis. Lembre os pais de vocês para irem lá retirar, tá? Para a gente poder depois, na próxima semana, já dar sequência aí nas matérias novas, tá ok? E também gostaria de agradecer as atividades que vocês me retornaram, tá? Já enviaram, algumas já adiantadas, no caso da terceira atividade, que vocês têm até o dia 15 para estar encaminhando, mas a grande maioria já encaminhou, tá? Mas tem um ou outro que ainda falta, então só vamos se atentar a isso daí, que hoje a gente vai falar mais, fazer a correção mais voltada para a atividade que foi encaminhada no dia 24 e a atividade que foi encaminhada no dia 31, tá ok? E também ressaltando que se tiverem dúvidas, podem deixar aí nos comentários da live ou encaminha por e-mail no proraquel.totti@gmail.com, que aí depois eu vou estar respondendo, tá legal? Então, aqui vamos iniciar com a primeira atividade que foi encaminhada no dia 24, que ela vai compor aí a parte do sistema digestório, respiratório, né? Então, vamos lá para a primeira questão. O sistema digestório, ele compõe-se de duas partes, que é o tubo digestório e as glândulas anexas, tá? O tubo digestório, ele é um longo canal formado por quais órgãos? Então, temos aí as alternativas. A, boca, pulmão, reto e ânus. A, B, boca, estômago, fígado e ânus. C, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e grosso, reto e ânus. E a D, boca, faringe, pâncreas, intestino delgado e grosso e o ânus. Então, aqui quando a gente fala do sistema digestório, né? Então a gente vai ter que colocar ele completo, tudo o que o compõe. Então a alternativa correta aqui para a primeira seria a alternativa C, que o canal, lá, no caso digestório, ele é composto pelos seguintes órgãos, né? Que é a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, grosso e reto e ânus. Tá ok? Vamos lá para a segunda questão. Os órgãos do sistema digestório propiciam a digestão do alimento que ingerimos, permitindo que seja feita a absorção de nutrientes, além da eliminação de partículas não utilizadas pelo organismo. Sendo assim, quais são as principais funções do sistema digestório? Então, nós temos 4, isso é fato, tá? Só que a gente precisa saber qual é a correta, como se inicia, né? Qual o processo que vai ser feito quando a gente coloca o alimento na boca, para poder fazer toda aquela quebra, né? Das moléculas através das enzimas, para poder ser realocado, ser absorvido lá dentro do organismo, tá? Então vamos lá? A primeira, né? Alternativa A, ingestão, absorção, digestão e eliminação, ela ocorre pela B, ingestão, digestão, absorção e eliminação. A C, absorção, ingestão, digestão e eliminação. Ou alternativa D, digestão, absorção, ingestão e eliminação. Então, as principais funções do sistema digestório, ele vai começar ou ele vai iniciar através do quê?
ao fato de a gente colocar já o alimento na boca, já estamos começando com o processo, né, digestório. Então, a correta é você ingerir o alimento, depois você vai digerir o próprio, né? Aí ocorre a absorção dos nutrientes e a eliminação do que não é utilizado. Tá ok? Então, correta alternativa B. Terceira questão. Relacione as ações dos mecanismos abaixo. Então, nós temos dois mecanismos, né? Dois tipos de mecanismos que ocorrem quando a gente vai estar fazendo esse processo aí de ingestão de alimentos, né? Então, é só colocar o que se refere aos mecanismos mecânicos e aos químicos. Então, vamos lá, a primeira. Acontece por meio de alteração na composição dos alimentos. Então, o que pode estar alterando a composição de qualquer alimento que a gente for ingerir? No caso, os mecanismos químicos, que é a letra B, tá? E quando acontece pela trituração dos dentes, seria a alternativa A, que são as ações mecânicas, o fato da gente estar controlando essa ação. Tá ok? Vamos lá para a quarta questão. O sistema respiratório é constituído por vias respiratórias que são essenciais para o ser humano. Dentre elas estão. Então, aqui a gente só vai ter que colocar o que compõe, né, o sistema respiratório. Então, temos lá a alternativa A. Ele é composto por fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Alternativa B, faringe, fossas nasais, laringe, traqueia e brônquios. Alternativa C, fossas nasais, laringe, faringe, traqueia e bronquíolos. E alternativa D, traqueia, fossas nasais, laringe, brônquios e bronquíolos. Então, quando a gente fala do sistema respiratório, a gente tem que colocar tudo o que compõe ele para que ocorra aí aquele processo de oxigenação pelo corpo, né, pelo organismo. Então, a alternativa correta é a alternativa A, que ela é composta, né, pelas fossas nasais, pela faringe, pela laringe, depois a traqueia, seguindo para brônquios e bronquíolos. Caso tenham dúvidas, pode deixar aí no comentário que depois a gente conversa, tá ok? Agora a gente vai para a quinta questão. O bombeamento de ar nos pulmões, também chamado de ventilação, ocorre em duas etapas. Quais são essas etapas? Né? Nós temos lá a alternativa A, né? O diafragma e os músculos intercostais. Tá? Temos a alternativa B, inspiração e expiração. A alternativa C, respiratório e circulatório. E a alternativa D, pregas vocais e pleura. Então, a gente sabe que nós temos o bombeamento de ar no pulmão, que é o fato da gente estar fazendo a respiração, que é a ventilação, que vai ser o quê? Quando a gente joga o ar para dentro, ele vai estar sendo rico em oxigênio. Quando a gente está jogando o ar para fora, ele vai estar eliminando aí o CO2. Então, o correto para o bombeamento de ar nos pulmões, que também é chamado de ventilação, ele ocorre pelas etapas de inspiração e expiração. Alternativa B, tá? Vamos lá para a sexta questão. Qual a principal função do sistema circulatório? Tá? Então, vamos lá. A gente colocou aqui duas alternativas. Então, a gente tem que tentar aí descobrir quais ou qual é a correta, né? Então, a principal função do sistema circulatório, alternativa A, transportar substâncias como oxigênio, gás carbônico, nutrientes e hormônios, ou a alternativa B, transportar substâncias como oxigênio, amônia, nutrientes e gás carbônico. Bom, aqui a primeira a gente já vê que ela já responde ao que a gente precisa. Tudo o que o ser vivo precisa, né? De oxigênio, o gás carbônico, né? Que são algumas das funções que ocorrem lá no sistema circulatório.
absorção de nutrientes e hormônios também, que a gente precisa para o nosso dia a dia, tá ok? 7ª, do que são formados os vasos sanguíneos. Eles são formados através do que? Alternativa A, artérias, veias e coração. B, artérias, veias e capilares. C, veias, artérias e pulmões. Ou a D, veias, capilares e coração. Então, os vasos sanguíneos, nós sabemos que é por onde passa o sangue, por onde vai estar, por esses caminhos aí, né, que vai estar sendo levado os nutrientes do que a gente necessita, o oxigênio, do que a gente necessita para, no caso, para a nossa sobrevivência em si, né? Então, vamos lá. O correto dizer que os vasos sanguíneos, né, do que eles são formados por artérias, veias e capilares, tá? Que são aquelas pequenas ramificaçõezinhas que a gente pode falar que são os vasinhos, né, por onde passam o sangue. 8ª, o sistema urinário humano é formado por quais estruturas? Então, nós temos lá algumas estruturas. Se a gente imaginar, lembrar aquele desenho, ele vai estar falando o que compõe o sistema urinário, tá? Então, a alternativa A, ele é formado por 2 rins, 2 uréteres, uma bexiga urinária e uretra. A B, por 2 rins, 1 uréter, uma bexiga urinária e 2 uretras. A C, por 1 rim, por 1 uréter, uma bexiga urinária e uma uretra. Ou a D, 1 rim, uma bexiga urinária e 1 uréter. Então, se a gente for olhar bem aquele desenho, ele vai estar sobre a estrutura, né, do ser humano, do sistema urinário. Ele vai estar falando que nós somos compostos por 2 rins, 2 uréteres, uma bexiga urinária e uma uretra. A alternativa correta seria a A. Tá? Vamos lá para a 9ª. Os túbulos de Malpighi são órgãos encontrados nos insetos com qual função? Né? Então, quando a gente fala aqui, a gente vai estar falando lá do sistema de excreção, o sistema linfático, vamos ver aí, né? Então, os túbulos de Malpighi, eles são órgãos encontrados nos insetos com a função de respiração, de reprodução, com a função sensorial ou com a função de excreção. Então, a gente vai estar, no caso aqui, falando sobre o sistema de excreção dos insetos, tá ok? Aí, lá para a 10ª, analise as estruturas numeradas na imagem a seguir e responda quais estão associadas com o armazenamento, com a formação e a eliminação da urina. Então, a gente vai ter que colocar, enumerar qual se refere ao armazenamento, depois na formação e depois na eliminação da urina. Tá legal? Então, nós temos lá o desenho que vai estar sendo numerado ali, né? Ó, nós temos 5 alternativas. Porém, a gente vai ter que falar sobre o quê? Sobre o que armazena a urina, onde é formada a urina e aonde que ocorre a eliminação da urina, tá? Então, a gente pode falar aqui que ela é armazenada aqui, né, na bexiga, que é o número 4. Ela se forma aqui, ó, nos rins, que é o número 2. E ela ocorre a eliminação dela através da uretra. Então, a alternativa correta na sequência, né, de armazenamento, formação e eliminação é a alternativa C, 4, 2 e 5, tá ok? Vamos lá para a 11ª, que a gente vai ter que colocar aqui referente à taxonomia.
qual que é a finalidade da taxonomia? Para que serve, né? Ou para que foi criada a taxonomia e o estudo dela, né? Então temos lá as alternativas. A, ela serve para descrever, classificar e descobrir. Ela serve para descobrir, descrever e classificar algo. Ela serve para classificar, descrever e descobrir alguma coisa. Ou a D, ela descreve, ela descobre e ela classifica. Então, quando a gente fala da taxonomia, a gente sabe que ela tem por finalidade descobrir, descrever e classificar novos seres vivos. Então, a taxonomia, ela descobre algo, ela o descreve para depois o classificar, tá? E a 12ª fala sobre o que? A nomenclatura, né? A nomenclatura binominal, ela possui algumas regras que devem ser seguidas para que em qualquer lugar do mundo a espécie possa ser reconhecida. Assinale entre as opções abaixo aquela que apresenta a nomenclatura correta de uma espécie de borboleta. Então nós temos aqui a alternativa A, que é a Pengaris alcon, está escrito, né, no formato Arial, normal. A alternativa B, Pengaris alcon, no caso aqui a primeira letra aqui do Pengaris, ela está minúscula, né, e a segunda também, porém em itálico. Alternativa C, Pengaris alcon, com a primeira palavra aqui, né, a primeira letra do Pengaris, ela está maiúsculo e a segunda minúsculo em itálico, que é aquela letrinha tortinha, tá? E a alternativa D, o Pengaris alcon, que o Pengaris ele inicia com a letra minúscula e a segunda palavra da taxonomia dela aqui, né? Ela tá com o A maiúsculo. Só que a gente tem uma regra aí na nomenclatura. Então a gente sabe que ela tem que começar com a primeira letra maiúscula e a segunda aqui minúscula, porém em itálico ou em negrito, tá? Então aqui, pessoal, é a correção daquela atividade que foi encaminhada no dia 24, tá? Com as alternativas aqui corretas para as respostas, né? Então lembrando aí a primeira alternativa C, a segunda alternativa B de bola, a terceira a sequência é B e a quarta alternativa A quinta alternativa B, sexta alternativa A, 7 alternativa B, 8 alternativa A, 9 alternativa D, a 10 a sequência correta é a C, que é a 4, 2, 5, a 11 alternativa B e a 12 alternativa C. Aqui eu finalizo essa primeira correção da atividade aí do dia 24, caso vocês tenham alguma dúvida, ou deixa nos comentários ou me encaminha por e-mail. A gente vai dar sequência aqui, já na segunda atividade, porque aí para a próxima aula a gente vai estar discutindo um pouco referente à terceira atividade que foi encaminhada. Tá ok? Bom, pessoal, voltando aqui, vamos lá para dar sequência aí na correção da atividade que foi encaminhada no dia 31, tá ok? Que aqui ele vai estar se referindo aqui à primeira parte que eu pedi para vocês, que vai fazer o fichamento sobre os itens abaixo aí da referente B, que ele vai envolver quem? O vírus, tá? O reino Monera e o reino Protoctista, tá ok? Aí eu vi que vocês já encaminharam, vocês fizeram o fichamento corretinho, tá? E deixei para vocês 6 perguntinhas referente a esses 3 capítulos, então foi 2 aí para cada capítulo, tá? Para vocês estarem respondendo e encaminhando. O que vocês me mandaram está correto, tá? Não vi nada assim tão complicado, porque eu ainda deixei claro, dúvidas pode encaminhar por e-mail, tá? Então vamos lá para a primeira questão. Então, foi no caso perguntado o quê? O que são vírus e quais são as suas estruturas? Os vírus, eles são assim, estruturas ultramicroscópicas, porque eles só podem ser vistos através de microscópios eletrônicos, tá? Eles são formados por moléculas de ácidos nucleicos, DNA ou o RNA, e estão envolvidos por cápsulas compostas de moléculas de proteína, que é aquela cápsula proteica, né?
que o protege de qualquer coisa ali, qualquer invasor ou algo que queira destruí-lo, tá? Então, os vírus, eles são estruturas microscópicas e são formados por moléculas de ácidos nucleicos DNA ou RNA e são envolvidos por uma cápsula composta de moléculas de proteínas. Tá legal? E aqui, o que a gente pode estar falando também referente ao vírus, que ele é considerado também, né, que ele é denominado de envelopados, que eles utilizam uma parte da membrana de uma célula hospedeira para recobrir a parte externa do capsídeo que vai estar protegendo ele, tá? Então, vamos lá para a segunda questão, que era para vocês citarem algumas doenças virais e como elas são transmitidas. Então, só pedir para citar uma ou duas ou três doenças e colocar qual é a transmissão dela, como ela é feita. Então, os exemplos que eu deixei aqui foi da gripe, né, que ela é transmitida através de gotículas de salivas que são eliminadas pela tosse, espirro ou pela fala, tá? O outro é a dengue, que ela é transmitida pela picada do mosquito infectado, no caso o principal transmissor aí vai ser o Aedes aegypti, tá? E o outro é a raiva, que ela é transmitida através da mordedura ou arranhadura dos animais infectados. Mas a gente sabe que temos diversas, né? Diversas doenças virais aí, né? Então, a que eu coloquei, a que eu citei, foi essas três, mas só um outro exemplo, né? Pode ser a poliomielite também, né? Que a transmissão dela vai ocorrer por infecção fecal, né? Oral, ou seja, falta de saneamento básico. Os cuidados de higiene são os principais fatores de risco para a poliomielite, que não possui tratamento específico. Tá? Esse foi um outro exemplo também. Nós temos a cachumba também, que a transmissão dela se ocorre pelo ar ou pelo contato direto com secreções de pessoas infectadas. Então, esses são alguns exemplos, tá, de algumas doenças virais. Então, vamos lá para a terceira. Cite ou defina reino Monera e quais são os grandes domínios que a compõem. Então, o reino Monera, ele é denominado como o quê? Como um grupo de organismo unicelular. Ele pode ser isolado, estar em colônias de vida livre e parasitas também. Então, eles são grupos de organismos unicelulares e procariontes. Os domínios que compõem elas são as arqueas e as bactérias. Tá? As arqueas, elas são organismos que são encontrados em fontes termais, tubos digestórios de animais, lagos de grande salinidade. Tá? E as bactérias são organismos presentes em todos os ambientes. Elas podem ser benéficas aos demais seres vivos ou podem causar algum tipo de doença. Tá ok? Aí, se tiverem dúvidas, vão deixando escrito que depois a gente responde. Tá ok? Vamos lá para a quarta questão. O que são bactérias? E cite algumas doenças e métodos de prevenção. Tá? Então, vamos lá para as bactérias. As bactérias, elas são seres vivos, no caso unicelulares, procariontes, que são presentes ou que estão presentes em todos os ambientes, tá? Alguns tipos de bactérias aqui que foram citadas, né, para poder estar citando aí os tipos de prevenção, as que eu coloquei aqui, mas a gente sabe que tem diversas e o que vocês colocaram, eu analisei direitinho e tá tudo correto. Então, eu citei a tuberculose, que o método de prevenção dela é pela vacina BCG, tá? A pneumonia, o método de prevenção dela é através da vacina pneumocócica, no caso para crianças menores de 2 anos e idosos também, tá? E a meningite,
que ela tem um método de prevenção de vacina aos 2, 4 e 6 meses de vida, mais as doses de reforço. Então aqui são só alguns exemplos de doenças bacterianas, né? E os métodos de prevenção. Como que a gente vai estar prevenindo esses tipos de doenças, tá? Vamos lá para a quinta. Defina reino protoctista. Então, ele vai compreender os organismos uni- ou pluricelulares, que é sem a formação de tecidos. Eles possuem organelas membranosas diversas. Nesse grupo, vão se incluir os protozoários, que vivem em água doce, salgada, lodo ou terra úmida. E as algas, que são unicelulares e são aquáticas e clorofiladas. Então, ela tem aquela diferenciação, né? Então a gente tem vários tipos de coloração para as algas. Aí aqui a sexta, para fechar, a gente já pergunta, né? Qual que é a importância das algas? O que ela tem de tão importante aí para o meio ambiente e para o ser vivo em geral, né? Então a gente pode falar o quê? Que elas são responsáveis por 70 a 71% das atividades fotossintéticas na Terra. Elas são utilizadas em diversos alimentos e medicamentos que são extraídos, né, que são extraídos das algas, são usadas em muitas instalações de tratamento de água residuais, reduzindo aí a utilização ou a necessidade de produtos químicos. E a gente sabe que ela é bastante utilizada nos alimentos orientais, né? Então, a gente vê aí a importância da água quanto a isso, por ela ser fotossintética, por ela poder ser utilizada em medicamentos, aí na parte de laboratórios, né? E também com tratamento de água, que aí vai estar reduzindo muito os produtos químicos que são utilizados para poder estar eliminando também tudo quanto é tipo de bactéria que tem na água, tá? Então, pessoal, assim, para finalizar essa correção, eu termino aqui. A gente já se vê aí na live. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem questionar. E reforço mais uma vez para vocês estarem solicitando aos pais, né, que vão até o colégio para poder retirar a apostila para quem ainda não foi buscar, tá? Então a gente se vê já aí na live. Obrigada, gente. Até mais.